Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Queridos, nós estamos hoje aqui para falar com você sobre um assunto: meus problemas nas mãos de Deus. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras nós reunimos às 19h30 no culto de oração. Muitas pessoas têm sido abençoadas e eu gostaria muito de poder te ajudar em oração. Esteja conosco nesta terça-feira às 19h30 ou então na quarta-feira, na parte da tarde, às 15 horas, no culto, a tarde da bênção. Muitas pessoas têm ido ali e recebido a oração. Esteja conosco. No sábado nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus. No domingo de manhã em 2 horários. Na manhã, às 9 horas da manhã, nós temos o culto de ensino da palavra de Deus. E às 19 horas o culto de celebração a Deus. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Queridos, como eu já anunciei, eu quero estar pensando com você aqui sobre os problemas. E o nosso tema, nossos problemas ou os meus problemas nas mãos de Deus. Porque muitas vezes nós lutamos com toda sinceridade, sofremos e não temos resultados plausíveis, resultado que nós esperávamos. E eu tenho um texto aqui em mão, eu gostaria de compartilhar com você. Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu tenho aqui em mãos esse texto que fala que nós devemos colocar diante de Deus todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades. O que significa isso? Significa que muitas vezes colocamos a nossa preocupação diante de nós e não resolvemos porque queremos antecipar. E a Bíblia diz assim que nós devemos entregar as nossas lutas, a nossa dificuldade, levar diante de Deus e tornar conhecida. Será que temos feito isto? Será que temos acreditado que Deus pode realmente resolver os nossos problemas? Talvez porque não conhecemos a Deus ou então não temos a confiança que deveríamos ter. Porque há muitas pessoas, além de não conhecer, esta pessoa, quando ela busca a Deus, ela confia parcialmente em Deus. Nós temos a história na Bíblia de um homem chamado Josafá. Ele era um homem íntegro diante de Deus. Mesmo assim, ele enfrentou algumas dificuldades, porque os inimigos se levantaram contra ele. E a Bíblia mostra que esse homem, que foi íntegro, reto diante de Deus, mesmo assim não o imunizou contra os problemas, tal qual você também, que me assiste. Por mais que você seja justo, você não está isento dos problemas que afligem-nos no dia a dia, até pelo fato de que o Senhor Jesus, assim, no mundo tereis aflições. E este cidadão, que era Josafá, porque eu estou aqui para falar quando agimos e colocamos os nossos problemas na mão de Deus. A Bíblia fala da oração que Josafá fez, porque ele conhecia Deus, ele sabia a quem recorrer. A Bíblia, no capítulo 20 de 2 Crônicas, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. A Bíblia assim, depois disso o quê? De todo o zelo que ele tivera, de todo o cuidado, toda a precaução que ele tomara, ainda
e surgiram pessoas contra ele. Mas ele conhecia o Deus eterno. Ele tinha um relacionamento com esse Deus eterno. E ele colocou-se diante de Deus. No versículo 5 deste mesmo capítulo de 2 Crônica 20, no verso 5, diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu o que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Ouça bem a oração. Então, dirigindo a Deus assim: o Senhor não é o Deus dos nossos antepassados? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Não é o Senhor o Deus dos céus? Não é o Senhor que domina sobre todos os reinos? Ou seja, aquele homem, ele estava com um problemaço diante de si. E a Bíblia vai dizer que ele sentiu medo. Ele ficou com medo. Quando Josafá viu aquela grande multidão que vinha contra ele, ele tremeu nas basas. Mesmo ele conhecendo ao Senhor, mesmo ele sendo fiel, mas ele olhou para aquela situação, né, em que os moabitas, os amonitas, vieram, né, tramaram 3 reinos, que eram os pessoal do Monte Seir também, vieram contra ele. Quer dizer, o seu contingente de exército, do seu exército, era muito menor. E a Bíblia vai dizer que ele sentiu muito medo. No verso 3, então, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, se pôs a buscar a Deus. Há uma diferença quando conhecemos a Deus, porque nós sabemos a quem recorrer. Agora, quando não conhecemos a Deus, aí vamos buscar em um, buscar em outro, ou então desesperamos. Esse homem sentiu medo, mas ele não desesperou, porque ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. E ele começa a dirigir a Deus, e engrandecer a Deus, dizer: Deus, tu és o Deus dos céus e da terra. O Senhor domina sobre todos os povos. O Senhor é um Deus que fez aliança com nossos antepassados. Agora, quando nós estamos afligidos, seja por causa de uma enfermidade, seja por causa de uma questão financeira, seja com um problema familiar, seja situação que for, a quem vamos recorrer? Aonde nós estamos colocando nossos problemas? A Bíblia registra essa oração desse cidadão e ele fala para Deus sobre isso. Ele relata para Deus como ele estava sentindo diante daquela situação. E ele fala: Senhor, e ele faz essa oração lá no templo. Ele fala assim: os nossos pais construíram essa casa, essa igreja, esse templo ao teu nome. E o Senhor nos assegurou de que se nós orássemos neste lugar, se nós buscássemos a sua face quando viesse a fome, ou viesse a doença, ou viesse a perseguição, o Senhor nos ouviria. Então, uma oração com base naquilo que Deus prometera. E aí a palavra de Deus vai dizer que quando ele termina essa oração, ele fala com Deus: Senhor, não vai fazer justiça? Será que isso vai passar impune? Nós vamos sofrer injustamente? Ele faz essa oração. No verso 2, assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra essas pessoas que estão fazendo essa injustiça? Então, a Bíblia vai dizer no verso 14 deste capítulo, que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação,
e disse: dai ouvido todo Judá e os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao qual diz o Senhor: não temais nem assusteis por causa dessa grande multidão que peleja, não é vossa, não temas, né? Agora Deus, ele fala assim: eu vou pelejar, essa peleja não é vossa. No verso 14 vai dizer: essa peleja não é vossa, mas de Deus. Ou seja, Deus comprou a briga daquele povo que era fiel, daquele rei que conhecia o Senhor. E a minha palavra aqui é os meus problemas nas mãos de Deus. Às vezes nós colocamos a confiança no parente rico, colocamos a nossa confiança no nosso amigo, colocamos a nossa confiança na igreja, colocamos a nossa confiança em nós mesmos, colocamos a confiança nos nossos recursos. Mas esse homem reuniu ali naquele lugar e dirigiu a oração a Deus. Não é por causa do lugar em si, mas a quem ele dirigiu o seu pedido. Então há uma diferença enorme. Você que está passando por alguma dificuldade, algum problema, você tem colocado nas mãos daquele que pode resolver? A palavra de Deus nos assegura que se nós clamarmos a Ele, se nós buscarmos a Ele, Ele vai nos responder. E eu finalizo essa meditação lendo em Jeremias, capítulo 29, no versículo 13, aonde nos orienta, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Quando nós, com fé, buscarmos a Deus, nós vamos ter a resolução, nós vamos ter a resposta para aquilo que nos aflige, porque Deus, Ele vai pleitear a nossa causa, Ele vai tomar a nossa batalha. É isso que ocorreu com esse homem, né? E todo aquele povo. Então, Deus promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Então, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração, buscar com fé, acreditando que Deus pode resolver. Josafá falou assim: tu és o Deus dos céus, tu és o Deus dos nossos antepassados e o Senhor que domina sobre todos. E quando ele orou, o Espírito de Deus veio sobre o profeta. E ele então desafiou a eles: olha, credes em Deus e estareis seguro, e crede no vossos profetas e prosperareis. Essa é a minha palavra para você. Credes em Deus e você estará seguro, e credes nos profetas. De acordo com a palavra de Deus, Deus haverá de te dar a vitória em Cristo Jesus, o Senhor. E eu quero orar por você. Bendito Deus e Pai, toma essa pessoa nas tuas mãos, essa pessoa que está tão aflita, tão angustiada, que o Senhor possa, meu Deus, manifestar o teu poder, a tua graça e trazer sobre ela a paz e a segurança para que ela possa ver o agir do Senhor. É a minha oração dirigida a ti, em o nome daquele que vive e reina, o nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero convidar você a estar sintonizado conosco no próximo programa, Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.